Que seja uma tarde abençoada na presença de Deus. Hoje nós vamos ter logo mais a nossa Santa Ceia, né? Um momento tão especial para o cristão. Espero que todos estejam aí com expectativa e preparando os corações para poder participar da ceia do Senhor, né? Hoje nós vamos tratar de um tema que tem a ver com a vida de Abraão. Todos conhecem a história de Abraão, amém? Tá meio estranho aí a cor, não foi eu que coloquei essa cor, não. Coloquei essa aí, ó, Palmeiras, aí, ó, amarelo, branco e verde. O tema de hoje é amadurecendo na fé. Por que amadurecendo na fé? Existem muitos cristãos que acham que, pelo simples fato deles se inclinarem a Deus, buscarem a Deus, levantarem a mão aceitando Jesus, isso já faz, vamos dizer assim, 90% do caminho que ele tem que percorrer na vida, né? Mas não, a fé, ela é amadurecida conforme a gente vai caminhando aqui na Terra. A nossa fé, ela é uma coisa meio que elástica, assim, a gente tem que expandir, né, os limites da nossa fé. E a vida de Abraão é uma vida que inspira cada cristão a olhar e falar, meu, esse cara aí suportou tantas coisas, né? Lógico, ele não é perfeito. Abraão, se você ler a história de Abraão, você vai ver que várias vezes ele meteu literalmente o pé na jaca, ele fez várias besteiras, ele tomou decisões erradas, mas, ao mesmo tempo, ele era um cara que tinha coragem para entender o que Deus queria e a fé dele queria abraçar o propósito de Deus. Então, nós vamos usar a vida de Abraão e nós vamos ver que, além desses tropeços todos, o que norteava Abraão era uma vida de obediência. Então, Abraão é um exemplo mesmo de alguém que foi chamado, talvez o primeiro que foi chamado a ouvir a voz de Deus e experimentar pela fé essa caminhada com o próprio Deus, né? E aí uma primeira frase assim, de Facebook, se você quiser, é caminhar pela fé, é andar com Deus e fazer a sua vontade. Nada mais que isso, né? A gente falou no tema passado que a fé é uma atitude. A fé, ela, lógico, envolve a salvação. Mas muito mais que isso também, a fé, ela tem que ser operante, ela tem que ser ativa. Né? Eu estava lendo um livro sobre um pastor antigo, assim, esses caras antigão que reclamavam da TV, né, que não falava que a TV é a imagem da besta, mas era quase isso. E ele não sabia que havia um celular aí pela frente, né, mas no tempo dele, o que ele estava querendo falar para a igreja era, não percam tempo demais na frente da TV. Não desperdicem os tempos que você pode ter em família, assistindo programas que não vão acrescentar em nada. Né, e esse pastor tinha uma fé bem consistente na palavra de Deus. E ele trazia essa ideia de que a fé, ela precisa ser operante. E que ele via que a modernidade tomou o coração do cristão de tal forma que ele via muitos cristãos inativos. E o que é um cristão inativo? É um cristão que não coloca a sua fé em prática. É um mal terrível, irmãos, porque a gente começa a correr atrás de tantas coisas, tantos conhecimentos e intelectualidade. Às vezes você fala, não, eu preciso ficar firme em Deus. Aí você vai buscar um livro que vai falar exatamente do tema que você está precisando. Por exemplo, como o jovem vencer as tentações. Aí você vai lá e compra 10 livros. Você lê os 10 livros. Eles são bons, eles vão te trazer uma bagagem. Mas se isso tudo não for colocado em prática, de que vai adiantar esse tanto de tempo, de dinheiro? Né? Então é a fé. A fé, ela dá uma resposta, ela é uma atitude. E é essa fé que nós vamos dar uma olhada aqui na vida de Abraão. É essa fé que, na verdade, nós queremos incentivar que cada um se levante para ter essa fé. Uma fé ativa, uma fé que reconhece, nossa, se Deus falou, vai acontecer, não tem que ter medo, não tem que ter preconceito, não tem que ter nada já formado na mente que vai impedir de acontecer o plano de Deus. Eu e ela lá, a gente estava vindo aqui para a igreja, e antes de chegar, ela estava contando um pouquinho da célula dela, né? E ela falou de uma questão lá, que eles conversaram entre eles, e um irmãozinho citou assim, que na infância, muitas vezes, você não tem noção dos problemas, dos reais problemas da vida. Né? Então você vai como se nada fosse te parar, você não vê limites. E aí quando a gente cresce, a gente começa a se deparar com a realidade, a gente começa a se deparar com as questões materiais, as questões físicas que a gente toca, sente, né? E a gente começa a ver que nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é como a gente sonhou, como planejou. Mas a fé da criança, ela é assim, ela confia totalmente em Deus. Eu acho que é por isso que nós temos que ter uma postura como de uma criança, né? Porque a gente não vai duvidar do nosso pai, a gente não vai duvidar da bondade de Deus. Então a gente vai continuar avançando. E foi interessante essa história, porque é exatamente isso, todos passam por isso. Mas, ao mesmo tempo, se nós pensarmos nessa fé inicial, aquele coração sedento, que obedece toda e qualquer palavra que ouve de Deus,
que tem fome e sede da palavra, essa fé um dia ela vai ser exigida, vai ser exigido o amadurecimento dessa fé. Ela é uma fé simples, ela é uma fé que realmente deposita toda a confiança em Deus. Mas com o passar do tempo, observando essa realidade, observando esses problemas reais, que eles existem, a nossa fé ela vai ser cobrada, ela vai ser exigida para que ela tenha um amadurecimento. Nós vamos ter que responder diferente às situações que chegam até nós. Você não vai botar uma criança, por exemplo, a Juju e a Sofis, para fazer um vestibular para medicina. Pode até colocar, mas... Bom, talvez o rendimento dela seja melhor que o meu. Mas é muito difícil ela conseguir chegar lá e gabaritar tudo. Se você, de repente, pega e dá para um cara que está há anos estudando, está no cursinho, né? Você dá para um Amós da vida, ele faz até no escuro a prova. Mas é algo assim, é algo relacionado ao amadurecimento da caminhada delas. Por isso que nós passamos pelo pré, ginásio, colegial, e aí vai, até mudou os nomes, né? Enfim. Mas a vida com Deus é a mesma coisa. No começo é tudo inocente, é tudo puro, é tudo legal, e você vai se deparando com essas realidades. Mas a fé, ela não pode regredir. Um trecho que tem que ficar na mente de cada um de nós. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O Niel estava falando algumas coisas aqui no começo do louvor, e eu falei que interessante, né? Ele citou Abraão, citou o fato de ser considerado justo, né? Porque ele creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, e é um pouquinho do que nós vamos falar hoje, né? A gente nem tinha se comunicado ainda sobre isso. Então a gente vê que, da mesma forma que nós, Abraão, ele teve que amadurecer na caminhada, né? E, ao mesmo tempo, essa história de Abraão, ela tem pontos interessantes, porque nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando daquele primeiro homem que foi chamado por Deus para cumprir os propósitos de Deus, para receber as promessas de Deus. Só que, ao mesmo tempo, são feitas várias referências a Cristo na história de Abraão. Diversas referências a Cristo. Então, a gente sempre que lê o Antigo Testamento, nós não podemos falar assim, isso aqui é antigo, isso aqui não presta. Não, nós temos aplicações para fazer. Nós podemos ler o Novo Testamento e encontrar, basicamente, a história de Cristo, ali, o Antigo Testamento apontando a vinda de Cristo. Nós vamos ver um pouquinho disso mais para frente, mas eu gostaria de começar lendo Gênesis 12, de 1 a 10. Nós temos vários textos bíblicos aí no boletim, né, incentivar os irmãos que quiserem aprofundar um pouco mais na mensagem ao longo da semana, a ler esses trechos. Aqui é mais ou menos uma coletânea de todos os trechos que nós vamos ler. Tem algumas abreviações, né, mas a ideia principal está aí no PowerPoint, mas o texto completo está no seu boletim. Então, não deixe de estudar a palavra de Deus. Vamos ler, então, capítulo 12, de 1 a 10. Então, o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra. Espera que eu me confundi, volta um pouquinho. A sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. E dali prosseguiu e armou acampamento em direção às colinas a leste de Betel. E construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Néguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui na atitude de Abrão, ainda Abrão, né, não Abraão. Abrão, ele teve uma coragem para receber o chamado de Deus. Por quê? Hoje, talvez, seja do desejo do jovem, né? Assim que ele consegue uma ascensão financeira, ele já quer ter a independência dos pais. Ele já quer comprar o apartamento dele, comprar o carro dele, sair assim da guarda dos pais, né? Falar, não, eu mereço viver minha vida, né? Eu quero conduzir os meus caminhos. Mas naquela época não era bem assim. Você se desassociar da sua família, você chegar para o seu pai, que é o protetor, é aquele que cuida, e falar, pai, eu estou saindo, era algo muito sério. Você está se desassociando, vamos dizer assim, daquele clã que te oferecia proteção, e muito mais que proteção, uma sobrevivência. E Abraão ouviu a voz de Deus que falou, Abraão, sai do meio dos seus parentes. Né? Vira para o seu pai e fala, tchau pai, eu vou virar gente grande agora. E tem que ter coragem para fazer isso, inclusive nos tempos modernos. Né? A gente quer ter esse ímpeto de sair de casa e fazer a nossa vida e tal,
Mas isso muitas vezes é um impulso, não é uma coisa que a gente faz planejada. E, lógico, a gente pode crescer com isso, enfim, depende da estrutura de cada família. Mas para Abraão, é como se ele estivesse arriscando tudo que ele tinha para obedecer esse chamado. Detalhe, Deus nem tinha revelado o nome dele para Abraão. Ele falou: Abraão, sai do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então no coração dele queimava aquela palavra: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão estava trabalhando aquilo em seu coração. Qual o paralelo disso com Jesus? O que Jesus quer de nós? No chamado de Cristo, o que ele faz com cada um? É um chamado para a gente abrir mão das coisas que são do nosso direito. Quando Cristo nos chama, ele, de forma semelhante ao que Deus fez com Abraão, ele está falando assim: estou desafiando vocês para deixarem tudo e me seguir. Se você for ler ali no começo de Mateus, cada vez que ele vai chamando seus discípulos, cada um estava envolvido com uma atividade, cada um estava interessado e preocupado com as coisas que eles tinham que vencer no dia a dia. E quando Jesus fala: eu quero que você chegue mais perto de mim, eles tinham que tomar uma decisão. E era abrir mão daquilo. Por exemplo, se você pegar ali os pescadores, né, que Jesus chamou, de repente eles tinham um negócio de anos e anos, de família, né? Pegar assim: ô pai, fecha a empresa aí que eu estou indo andar com Jesus agora, né? O que você vai fazer? Você é louco? Não, Deus me chamou, eu quero seguir assim. Então, Abraão estava arriscando, mas os discípulos de Cristo, quando eles, diante do chamado de Deus, a gente também está tomando essa decisão. Na verdade, não de sair da nossa casa, não de abrir mão do nosso emprego, não necessariamente isso, mas de falar assim: agora eu vou pegar a minha vida, vou colocar nas mãos de Cristo e eu vou seguir como Ele quer, não como eu quero. É um abrir mão, é um arriscar. Você está arriscando, você está indo para o, vamos dizer, incerto, aos nossos olhos, obviamente. Né? Mas você não está vendo as coisas que vão ainda acontecer, mas você está confiando em Deus, você está colocando a sua fé, ela está se tornando operante para que você siga o chamado de Deus. Então é isso que a gente consegue ver na vida de Abraão. Por exemplo, Paulo também, quando ele foi chamado, ele fala o seguinte em Filipenses 3:8. Ele fala que perdeu todas as coisas para poder ganhar a Cristo. Ele fala: todas essas coisas eu considero como refúgio, considero como esterco, para poder conhecer a Cristo, para ter Cristo. Então Paulo realmente, ele não deixou de ter as coisas, né? Ele não deixou de ter o conhecimento dele, não deixou de ter a intelectualidade dele, não deixou de ter a espiritualidade dele, mas ele chegou e falou: todas essas coisas não se comparam com o fato de conhecer a Cristo. Então cada cristão, quando tem esse chamado, tem que olhar e falar: não, eu estou me lançando aos cuidados de Deus, eu estou me lançando ao cuidado de Cristo. Por isso que é um chamado que exige fé. E aí Abraão, à medida que ele vai avançando, né, e mudando de lugar, você vê que ele constrói altares de adoração. Isso é muito interessante, porque ele falou assim: cara, eu estou dependendo totalmente de Deus. Eu não sei para onde eu estou indo, não sei qual vai ser o final dessa jornada, mas eu sei que Deus está me protegendo, eu sei que Deus está cuidando de mim e Ele vai me direcionar. Então ele construiu altares. E altar representa adoração. Na nossa caminhada, quantas vezes a gente para construir um altar para Deus? Lógico, você não vai pegar um monte de pedra e empilhar no teu quarto, né, mãe? Construir um altar para Deus. Deus não precisa disso, mas o coração. Aquele coração que está pronto para se inclinar e buscar a Deus. O que é um altar? Né? O altar, ele nada mais é do que um resultado da fé de Abraão. É como se ele pegasse assim todas as promessas que Deus falou para ele, erguesse esse altar para oferecer sacrifícios a Deus, para dar gratidão, para oferecer uma adoração verdadeira ao Senhor. Então eu quero incentivar cada irmão, né? Levante altares na sua vida. Nos momentos em que você estiver passando, que você não entende as coisas, você talvez nem entenda realmente o que Deus quer de você. Levante um altar para Deus. Coloque seu coração numa expectativa de que Deus está ouvindo, de que Deus está cuidando. Foi isso que Abraão fez. Ele estava indo para uma terra, não tinha bússola, sei lá se tinha, talvez eles tinham um jeito de se locomover, né, vendo os astros, vendo as estrelas, mas eles não tinham GPS, não tinha Google Maps, não tinha Waze. Ele estava indo ali sem rumo, mas ele estava confiando que Deus falou: vai para tal lugar que eu vou te mostrar. E ele ia na expectativa de que Deus mostraria. Mas o coração dele de gratidão e de adoração era muito visível a partir do momento que ele começou a construir esses altares, altares de adoração. O resumo de tudo isso que ele está vivendo: quando nós estamos vivenciando o plano de Deus, nós estamos adorando a Deus. Olha que legal. E ele foi lá construindo altares, foi todo feliz, né? Agora eu sou um homem independente, estou dependendo totalmente de Deus somente, não dos meus pais.
não da minha estrutura familiar, não daquilo que eu tinha em casa, eu estou seguindo pela fé. Só que aí aconteceu algo, um primeiro conflito aí na vida de Abraão, para você ver que a vida dele não é perfeita. Ele acabou na região que ele estava, que Deus estava direcionando ele para continuar, ali numa região, num determinado tempo, um período, veio fome sobre a terra. E aí na necessidade, o que o ser humano faz? Constrói um altar para Deus, começa a clamar a Deus, alguns sim, mas outros vão lá e falam, opa, está apertando o negócio, Deus não está me ouvindo, eu vou fazer algo antes que todo mundo morra de fome. E ele pegou e resolveu ir para o Egito. Então assim, aquele fervor inicial da fé dele, né, começou a enfraquecer por conta de uma dificuldade. Quantas vezes o nosso fervor não recebe ali um balde de água fria, né? A gente está lá muito empolgado para fazer a obra de Deus, para fazer um plano para Deus, um projeto, e de repente as situações começam a se mostrar diversas, aquele plano que você tinha na mente já não dá certo, e você fala, bom, é como uma fome que chegou do nada, né? E Abraão falou, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Vou construir um altar aqui, se eu construir um altar a gente vai passar fome. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar todo mundo e vou para o Egito. E aí ele tomou essa decisão, e quando ele foi para o Egito lá, ele não ergueu nenhum altar. A leitura que a gente faz disso é que não que ele tenha parado de adorar a Deus, não que ele não quisesse ouvir a voz de Deus, mas ele simplesmente estava sendo guiado pela necessidade básica, que era a fome. De repente a fé dele não alcançava a ideia de que Deus poderia suprir ele, mesmo ele estando naquela região. E ele resolveu ir para o Egito, e aí lá ele não tem registro de que ele construiu algum altar, né? Não tem esse registro. Então quando a gente confia em nós mesmos, como Abraão fez, né? Isso significa que nós não passamos a adorar a Deus e não passamos a invocar a Deus. Porque enquanto a gente está forte, enquanto a gente está no controle, a gente acha que está conduzindo alguma coisa. Então a gente simplesmente acha que Deus é um suporte. Se eu precisar, Deus vai aparecer e vai fazer algo, mas deixa eu ir lá conduzindo a minha vida, deixa eu fazer do meu jeito, porque vai dar certo. Basicamente o ser humano tem essa inclinação. E isso é o caminhar para o Egito. Caminhar para o Egito significa, né, se você pegar uma alusão aí, é como se nós estivéssemos indo para o mundo. É um lugar onde você consegue as coisas pela sua força, é um lugar onde você não vai prestar culto a Deus, é um lugar onde não há altares, né? E assim a gente não consegue adorar a Deus. Então se a gente está perdido na nossa vida, não é só uma questão de você olhar a sua espiritualidade e falar, eu estou bem ou estou mal. Mas é a questão de você realmente ser guiado ou não por Deus. De você escolher estar onde Deus está. E seguir aquilo que Ele está falando para você fazer. Através da palavra, obviamente. Então, se a gente não consegue adorar a Deus no Egito, o que a gente vai fazer no Egito? Se o Egito apresenta tantas distrações, por que nós estamos indo para lá? O que nós vamos buscar no Egito? O que Abraão foi buscar no Egito? Comida, óbvio. Mas aí você vê que na história dele lá, não foi bem isso que aconteceu. Ele quase expôs a esposa dele diante do faraó. Ele poderia ter perdido a esposa dele. Ele poderia até, inclusive, ter morrido. E é um conflito muito grande que a gente não vai trabalhar aqui, mas você pode ler ali entre 12 e 13. Você vai ver que Abraão desceu para o Egito e teve esse problema com o faraó. Mas aí tudo bem, ele viu que ele pisou na bola e resolveu sair do Egito. Então ele se ligou, ele falou, opa, estou no lugar errado. Deixa eu voltar para seguir aquela trilha que o Senhor estava me apontando. Ele percebeu que ele tinha desviado e se afastado daquele propósito inicial de Deus. E aí ele voltou do Egito. E aí que interessante, quando ele voltou do Egito, o primeiro registro que tem é que ele adorou e invocou ao Senhor. Gênesis 13, de 3 a 4. Ele partiu do Negueb em direção a Betel. Betel significa casa de Deus. Indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ele voltou. Você errou, você tem a chance de voltar. Existe a chance do arrependimento. Existe uma oportunidade que Deus nos dá para consertar os nossos erros. Agora, pior seria se Abraão, mesmo sabendo das promessas de Deus, mesmo tendo tido um passo inicial de fé, retrocedesse e falasse, não, vou ficar aqui no Egito. Eu consegui arrumar minha situação com a minha esposa, o faraó não está tão bravo assim comigo, dá para ficar aqui. Mas não, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou seguindo a voz de Deus, eu quero voltar. Um pastor, eu não sei se eu vou reproduzir a frase exatamente, mas quando a gente estava no sertão,
Um amigo meu falou que um pastor dele uma vez disse assim, que quando ele não sabia para onde ir, ele sabia para onde voltar, né? Ou seja, quando ele começou a fazer muitos planos para a igreja, começou a se envolver com tantos projetos e vários programas para fazer a igreja crescer, ele viu que a igreja perdeu a característica dela inicial. Ele falou, opa, a gente fez alguma coisa errada, como é que eu vou consertar essa besteira toda? Né? Porque as pessoas, cada uma começou a ter um pensamento diferente, cada um começou a ir para um canto, e ele falou, algo está errado, a gente perdeu a nossa essência, então eu sei para onde eu vou voltar. Eu vou voltar para a presença de Deus e pedir a direção dele. Essa é a motivação que nós, como cristãos, nós temos que ter. Senhor, eu errei, mas eu estou voltando aqui diante do Senhor, estou construindo esse altar, ou então voltando, né, aquele local que tinha um altar, e apresentando o meu clamor. Então essa história, é só esse início da fé de Abraão, a gente já vê que legal, ele ficou empolgado, recebeu o chamado, né? Mas ele no meio do chamado já tropeçou. Ele já desistiu de algumas coisas que antes eram super empolgantes para ele. E a caminhada vai deixando ele um pouquinho longe de Deus cada vez que ele vai tomando a sua própria direção. Mas aí ele decidiu voltar. Quando ele fala voltar para Betel, voltar para a casa de Deus, voltar para a casa do nosso Pai. E muitos desprezam esse poder que nós temos de nos apresentar novamente diante de Deus. Sim, Ele é um juiz, Ele vai julgar o pecado, Ele vai julgar os pecadores, mas Ele nos dá a chance de retornar para Ele e se comportar como filho, filhos que Ele ama, filho que Ele cuida. Mas o nosso coração é que precisa ter essa atitude. E aí a história vai acontecendo, Abraão voltou do Egito, fez esse momento aí de talvez uma reconciliação, né? Voltou para o lugar inicial onde ele construiu o altar, e estava tudo indo bem, até que de repente eles perceberam que eles estavam muito prósperos. A gente já falou essa história, a história de Abraão e Ló, né? Eu não vou ficar também aprofundando muito nessa questão, mas você vê que diante do seu sobrinho indo embora, houve uma divisão, e Abraão ficou, e agora, né? Fiquei chupando o dedo, o que vai acontecer comigo? E aí Deus volta a confirmar a promessa para ele, ou seja, Deus está sempre encorajando Abraão a continuar. Ó, Abraão, não saiu do jeito que você estava esperando, mas eu estou aqui para te encorajar, eu estou aqui para reforçar a minha promessa. Ele incentivou Abraão, né? Que mesmo em meio às dificuldades, a fé dele foi forçada a falar, não, peraí, Deus prometeu isso para mim, então se Ele prometeu, Ele vai cumprir, eu vou permanecer firme, eu vou continuar do lado de Deus, mesmo parecendo que aquele moleque lá foi lá e pegou a melhor parte da terra. Então, ele fala o seguinte, tem um trecho que diz assim, ó, então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. E Abraão continuou então a clamar a Deus, nessa atitude. Depois que ele voltou do Egito, depois que ele voltou a adorar e invocar a Deus, quando houve um outro problema na vida dele, o que aconteceu? Ele resolveu de forma diferente. Ele não foi sair na mão com Ló, ele não foi querer pegar um outro pedaço de terra bom para ele, mas ele ouviu Deus e Deus encorajou para ele continuar firme na caminhada e se basear na promessa de Deus, que Deus não ia falhar. E aí diz que ele construiu um outro altar dedicado ao Senhor. Abraão aprendeu dessa vez. O pior é se de repente ele fosse lá e tivesse a mesma atitude, caísse no mesmo erro. Mas Abraão foi lá e ergueu esse altar para clamar a Deus. E aí Ló se meteu numa confusão absurda lá, tal, foi pego e Abraão foi resgatar ele, né? Isso aí está em Gênesis 14. Em Gênesis 14 a gente vê uma figura interessante, Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote de lugar nenhum, que veio de não sei onde e foi para não sei onde também, mas ele aparece em determinado momento da história. E ali é interessante o relacionamento que ele tem com esse cara, porque ele dá o dízimo de tudo. Eles partem o pão, eles tomam o vinho, é como se ele estivesse celebrando a ceia ali. E ele está dando dízimo, sendo que não existia lei. Não tinha nenhum momento em que Deus falou, você vai ter que dar o dízimo de tudo. Ele teve esse coração. Nisso tudo que a gente está querendo dizer é que Abraão, ele foi amadurecendo a sua fé, ele foi entendendo os princípios de Deus e cumprindo os princípios de Deus, ele se via abençoado em cada situação. Por que ele falou? Ele falou assim, quando ele pegou o Ló, ele conseguiu salvar o Ló e conseguiu ter esse contato com os reis queriam que ele pegasse, vamos dizer assim, os despojos da guerra. Pô, tem mó grana aqui, pode pegar uma parte para você. Ele falou, não vou fazer isso, para você não falar que você me enriqueceu. Por quê? Porque o coração dele dependia de Deus. Se nós dependemos de Deus,
como é que nós vamos recorrer a pessoas que prometem coisas? Confiar nas pessoas, né? É complicado, porque é a palavra delas e a sua expectativa. Agora, muitas vezes Deus fala na palavra dele e nós duvidamos de Deus. Nós somos mais inclinados a confiar num cara que promete prosperidade do que confiar em Deus que está prometendo coisas eternas para nós. Então aqui Abraão, tinha o coração já no lugar, ele já estava bem resolvido, a fé dele estava amadurecendo e ele tinha entendido qual que era o propósito desse chamado. Ele recebeu esse encorajamento de Deus então. Só que a gente vai ler um trecho agora que aí apareceu uma outra parte, para você ver como é mais profundo os conflitos que a gente vai entrando na caminhada cristã. Né? Gênesis 15, de 1 a 6. Gênesis 15 começa falando que a palavra do Senhor veio a Abraão, isso. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Por que grande será a sua recompensa? Ele abriu mão de uma certa recompensa material. Mas olha o que tinha no coração de Abraão, que ele falou para Deus. Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levantando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Essa ideia de Abraão crer no Senhor não é assim: ah, beleza, eu criei e estou indo embora, agora eu vou fazer minha vida. É como se ele tivesse continuado crendo na mensagem de Deus. É um tempo que diz que continuamente Abraão permaneceu crendo na promessa de Deus. E a gente já estava, vamos dizer assim, no capítulo 15. Obviamente os capítulos não dizem nada com relação ao tempo que se passa, né? Mas no começo Abraão tinha 75, aqui ele já estava próximo dos 90. Já tinha passado muito tempo. E de repente Ló, que poderia ser um herdeiro, saiu, abandonou. E de repente ele olhava para os lados e falava: cadê meu filho, né? Deus não me deu o filho, porque ele falou que a minha descendência ia herdar essa terra. Que por meio de mim muitos seriam abençoados. Então imagina o nó que começou a dar na mente de Abraão. E ele falou assim: que será? Será que vai ser o Eliezer de Damasco, um servo meu? Né? De repente o servo mais próximo ali, que estava ali desde o começo, falou: será que é esse cara que vai herdar minha possessão, vai herdar minhas promessas? Um servo nascido da minha casa? E Deus fala: não, você vai ter um filho, e dele vai vir a sua descendência. Então Deus confirmando mais uma vez essa mensagem, esse encorajamento para a caminhada. Mas olha que interessante, o que Abraão estava procurando nesse trecho? Satisfazer a sua dúvida ou a sua incapacidade de compreender por que Deus ainda não tinha dado um filho, sendo que não teria outro meio de Deus cumprir a promessa dele a não ser pelo filho dele. Então vai vendo o conflito que Abraão começou a ter na mente. E aí, daquele livro que eu estava falando para vocês no começo, tem uma frase que é muito importante ler para vocês, para fazer a gente meditar junto. Ele diz assim, Tozer, né? Não estou questionando aqui a questão de Abraão duvidar, porque é sincero o questionamento dele. Ele falou: Deus, espera aí, você está falando que eu vou ter descendentes, mas eu estou quase 90 e poucos anos. Assim não vai dar, né? Está difícil o negócio aqui. Minha mulher também é estéril, está veinha, como é que a gente vai fazer um filho? Então ele estava interessado em procurar outras coisas. E Deus revelou para ele assim: eu sou o Todo-Poderoso. Antes dele reclamar com Deus, Deus já se revelou: eu sou o Todo-Poderoso. O que um Todo-Poderoso faz? Pode fazer tudo. Não há impossível para Deus. Não há limites para Deus agir. E aí ele apresentou a queixa dele. Aí esse livro fala o seguinte, ele falou assim, o nome do cara é Tozer, né? É o pastor antigão lá. Ele falou: sendo Deus o que ele é, devemos buscá-lo por ele mesmo, e jamais como meio de obtermos uma outra coisa. Quem quer que busque outros objetos e não Deus, está sozinho. É possível que venha conseguir tais objetos, mas jamais terá a Deus. Quem quer que busque a Deus como meio para atingir um fim desejado, não encontrará a Deus. Ele não auxiliará os homens para atingirem fins que, uma vez alcançados, tomem um lugar que por direito lhe pertence. Isso aqui é muito sério, porque eu, pelo menos na minha caminhada cristã, muitas vezes, eu achava que Deus era aquele a quem eu chegava, orava, pedia e ia acontecer. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Igual Abraão, né? Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou seu escudo, eu estou com você.
Meu Deus, mas você não me deu meu filho ainda. Talvez não, com certeza, Abraão ainda estava, a visão de Abraão ainda estava direcionada para esse lance da promessa que viria a partir do filho. Mas ele tirou os olhos de Deus e ficou pensando como essa promessa poderia se concretizar segundo a sua capacidade mental. Ele não conseguia conceber, mas como assim? Deus está demorando tanto, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai me dar vigor físico? Será que de alguma forma a gente vai conseguir ter esse filho? Não, ele só olhava e falava, Deus não me deu filho, como é que vai cumprir a promessa? Né? E de repente a busca dele era entender por que Deus ainda não me deu o filho. O que será que está acontecendo que Deus não faz isso na minha vida acontecer? E essa frase do Tozer mostra a conduta de muitos cristãos. Ó Deus, eu te amo, mas me dá um teclado novo, me dá um carro novo, me dá uma casa nova, me dá um relacionamento legal aí, né? Eu quero casar, quero ter filho, me dá uma boa empresa, me dá um bom salário. E Deus vira nosso famoso gênio da lâmpada, né? E não é isso a proposta de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele estava trabalhando na fé de Abraão para falar, Abraão, você é meu. Abraão, você vai servir na terra para abençoar outras pessoas. Através de você, muitos vão ser abençoados, mas eu vou fazer essa obra na sua vida. Não é você no seu esforço que vai conseguir ter um filho, não é você no seu esforço que vai conseguir tomar posse dessa terra, não é você fazendo isso ou aquilo que vai fazer cumprir minha promessa. Ele vai fazer, Ele é o Todo-Poderoso. E para a nossa vida é a mesma coisa. Então, irmão, mude o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos sempre ajustar. Fala, Deus, eu estou te buscando para quê, afim? Para que minha família seja próspera? E o dia que a sua família for próspera, o que você vai fazer? Aí vai todo final de semana para a praia, comer em um lugar bom e viver a família próspera aqui na terra, é isso? Ah, Senhor, eu quero ter uma igreja grande. Tá, e Deus te dá uma igreja grande, aí você vai morrer naquela igreja grande. Vai até fazer o sepultamento no púlpito, né? Tem lugar que os caras têm lá, você vai na igreja, debaixo do púlpito está sepultado fulano de tal. Não é esse o objetivo. Lógico, Deus quer dar uma família saudável? Quer. Deus quer te dar um bom emprego? Sim, Ele quer que você seja usado onde você estiver. Mas o coração do cristão tem que estar satisfeito em Deus. Uma frase que parece que o Espírito Santo fica soprando na minha orelha, assim, né? Se você tiver o que comer, o que vestir, se dê por satisfeito. E eu falei, Deus, às vezes você olha ali, extrato bancário, você vê as contas, você vê imposto, e você começa a ficar desanimado e fala, Deus, como é que a gente vai viver nessa terra, né? Você vai comprar um pãozinho e fala, meu, o cara está ficando milionário só vendendo pão, só eu estou empobrecendo, né? E você começa a olhar essas coisas ao redor, e se isso é um valor muito grande para você, você começa a se afetar de tal forma que a sua fé é minada. A sua fé se torna inativa, porque você não começa a ver Deus agindo. E eu parei, olhei esse trecho, se você tiver o que comer e se vestir, se dê por satisfeito. Isso não significa que Deus não pode providenciar as coisas na nossa vida. Isso não significa que Deus não está preocupado com o nosso sustento. Mas Ele está muito preocupado com as prioridades do nosso coração. E aqui Abraão, talvez ainda não tivesse entendido qual que era a prioridade central da vida dele. Ele ainda achava que o foco era ele ter um filho. E aí o que acontece? Um outro conflito que tem na vida de Abraão, aparece a tal da esposa abençoada e fala, já sei, você vai me dar um filho através da minha serva, Agar. Eu li que isso aí era meio comum, assim, era meio que aceito, né? Já que a mulher não poderia ter filhos, alguém na casa dela teria e aquele seria o filho por direito, né? Mas a Sara quis fazer da maneira dela. A Sara achou assim, não, peraí, eu vou dar um jeitinho, eu vou contribuir com Deus. Né, acho que Abraão está meio cego nesse negócio de caminhar pela fé, de ficar fazendo altares, ele está muito preocupado com essas coisas. Deixa eu deixar o negócio um pouco mais material para ele ver, para ele sentir. E apresentou a serva dela. E lógico, nasceu um menino, né? Biologicamente falando, quando um homem e uma mulher se juntam, se conhecem intimamente, é muito provável que nasça uma criança, e nasceu. Mas esse filho que nasceu não era o filho da promessa. E eu vejo que esse ato que a Sarai teve, demonstrou uma falta na confiança, na promessa de Deus. Ela talvez não cresce tanto na promessa de Deus. De repente, Abraão, ele estava até a fim de esperar um pouco mais. Falou, não, peraí, de alguma forma Deus vai fazer acontecer. Porque Ele falou para mim, Ele é todo poderoso, Ele está me protegendo, e Ele vai fazer se cumprir a promessa. Mas ela não, ela teve pressa, ela estava ansiosa. Ela, não, vamos logo ter esse filho, porque, se a gente vai ver os descendentes como a luz as estrelas no céu e as areias no mar, lá na praia,
Se os nossos herdeiros vão ser tantos, tem que acontecer agora. Não dá para esperar mais. E aí foi lá e aconteceu isso. Só que se Deus tivesse recomendado Agar, que era a serva dela, para ter filho com Abraão, Deus ia chegar para Abraão e falar: Abraão, está vendo aquela tua serva lá? Ó, estou liberando você, vai lá e tenha o seu filho da promessa. Mas ele não falou isso para Abraão. Então a gente vê que se Deus quisesse aquilo, ele teria feito. Mas o ser humano tomou a frente. Né? Não vou falar que foi a mulher, né? Senão vem aquele polêmica toda, vocês vão começar a me apedrejar. Hoje em dia, falar essas coisas também no púlpito está complicado, porque vão achar que eu sou machista. Mas, enfim, você vê que a impaciência, a ansiedade da Sara em querer resolver as coisas, trouxe um grande problema. Então, as nossas decisões em momentos de tensão, em momentos de conflito, em momentos de incerteza, essas decisões podem ter sérias consequências. Talvez a Sara tivesse com o coração amargurado, falando: daqui a pouco o velhinho aí não consegue nem andar direito, né? E eu estou aqui ainda esperando ter um filho. E Deus não faz nada. Talvez o coração dela tivesse amargurado. Vamos pensar um pouquinho com a cabeça dela, né? Não vamos só tacar pedra nela. E ela queria resolver o negócio. Então, assim, infelizmente, na ansiedade dela, ela gerou uma grave consequência. E muitos dizem que isso pode até hoje ter um reflexo. Até os dias de hoje, isso está sendo um reflexo dessas guerras que a gente vê naquela região. Mas, enfim, também esse é um outro assunto para um outro momento. E aí nós vamos para um outro trecho de Gênesis 17, o segundo ponto da mensagem. Que depois de todos esses conflitos que Abraão teve, depois dessa caminhada, que a gente viu que ele foi amadurecendo na fé, mesmo ele tropeçando em alguns momentos, né, a gente vê que ele vai assumir uma identidade e ele vai confirmar a fé dele em Deus. E vamos ler então Gênesis 17, de 1 a 8. Olha lá, olha a idade que ele chegou, né? 99 anos. Nossa, que espera. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, ó, quem está esperando, tem esperança. Ó. Abraão esperou, né? Ele não duvidou que as coisas poderiam acontecer. Ele esperou o momento certo e aí, de repente, no tempo de Deus, aconteceram as coisas. Então, quando ele tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Parece que Deus está tirando uma onda com ele, né? Vou multiplicar muito a sua descendência. Ele olha: eu tenho 99 anos. Será que Deus sabe fazer conta? Será que ele tem noção de como é que está meu físico? Né? E aí ele falou que vai fazer isso com a descendência dele. E aí Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse. Ele tinha reverência a Deus, né? Isso que é bonito no relacionamento de Abraão. No outro momento em que Deus se apresentou para ele, ele não se prostrou, ele simplesmente questionou: e aí, Deus, mas quando vai ser? Aqui nesse momento Deus estava falando: eu sou todo-poderoso e eu vou te multiplicar grandemente. E aí ele se prostrou diante de Deus. E aí ele falou assim: de minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e os Deus dos seus, pode passar? Dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei Deus deles. Quantas promessas Deus confirmou para Abraão? Não só de que ele teria um herdeiro, mas que esse herdeiro dele gerariam reis, gerariam várias gerações, e essas pessoas não estariam órfãs. O próprio Deus seria o Deus deles. Ele está falando: estou fazendo uma aliança com você, Abraão. E ele falou: da minha parte. Deus, quando ele fala da minha parte, não tem como você duvidar que ele não vai cumprir. O homem, ele faz, né, os votos de casamento, mas uma das partes, se der a louca, acontecer alguma coisa, pode mudar aquela posição. Mas Deus, quando faz aliança, ele vai lá e confirma. E ele fala: isso vai acontecer. Então você vê que Deus confirma mais uma vez essa promessa a Abraão, e aí ele se revela de uma forma muito mais profunda para ele agora. E o Abraão já está começando a entender que a vida dele depende das coisas, não só das coisas que Deus pode dar, mas da presença do próprio Deus. Abraão parece que ali ele já está um pouco satisfeito de entender, fala: eu estou andando com Deus, tenho 99 anos, e até aqui Deus cuidou de mim, Deus me fez prosperar, Deus tem cuidado da minha casa. Por que eu vou abandonar esse Deus?
E ele recebe um novo nome, para confirmar a identidade dele. Ele falou, eu vou te chamar Abraão, porque você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de nações. Mudar o nome de uma pessoa é você mexer na identidade dela. Você sabe o que significa o seu nome? Daniel, os Daniéis aí, vocês sabem o que significa Daniel? Aí, ó, Deus é minha justiça. Você, sei lá, o nosso nome deveria representar algo assim que nos impulsiona a viver de uma forma mais intensa. Meu Deus é minha justiça. O cara foi lá, foi sacaneado. Meu Deus é minha justiça. Meu nome diz isso. Como é que eu vou duvidar que ele é justo? Como é que eu vou duvidar que ele vai intervir na minha situação? Vocês sabem o que significa Alberto, né? Não sabem? Brilhante, nobre, ilustre. É verdade, pode pesquisar, não sei o que estou inventando, não. A gente tem que fazer valer o nosso nome, né? Viver nessa identidade. Ele mudando o nome de Abraão, é como se ele estivesse dando um fôlego. Falando assim, Abraão, a caminhada ainda é longa, você tem 99 anos, mas muitas coisas vão acontecer. Se apegue nessas promessas. E aí esse novo nome vai representar, na verdade, essa vida que Deus quer para ele. E ele vai começar a ter esse novo fôlego, né? Tipo assim, Abraão, você é um pai de multidões. Então haja dessa forma. E mesmo que ele tenha visto só Isaac, que ele vai nascer daqui a pouquinho, está chegando a hora, né? Demora um pouquinho para o bebê nascer. Quando chega essa hora, ele olhando Isaac, ele pode até descansar tranquilo, porque ele sabe que a partir de Isaac as nações vão ser formadas. A partir de Isaac os reis vão surgir. A partir de Isaac vai se cumprir a promessa de Deus. Ele não precisou ver milhões de pessoas falando, a gente é judeu, graças a você, pai Abraão. Não, só vendo Isaac nascendo, ele já fala, Deus cumpriu a promessa dele. Deus é fiel. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que sustém a sua palavra. Então essa nossa identidade como filho de Deus, a gente precisa colocar isso na nossa vida prática. Nós somos filhos. Se Deus, Ele entregou o seu único filho por nós, como não nos dará gratuitamente todas as coisas? Não é isso que a palavra de Deus fala? Se o Senhor veio até nós para nos perdoar dos nossos pecados, por que nós ainda estamos presos em culpa? Por que a gente ainda insiste em ter pensamentos que nos aprisionam? Por que a gente não vai para essa liberdade de filho? Por que a gente não vai ter intimidade com o Pai? Por que a gente insiste em ver Deus como alguém que está pronto a pegar uma vara e meter nas nossas costas se a gente fizer algo errado? De novo, não estou excluindo que Deus é juiz, Ele é justo, Ele vai sim julgar o pecado. Mas enquanto nós estamos vivendo, nós temos a possibilidade de retornar e falar, Pai, eu te amo, eu quero ser amado por você. É um relacionamento. Fé é relacionamento. Mas se Deus chegasse para Abraão, no dia que ele estava lá na casinha do papai dele, e falasse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso e você vai ter 1 milhão de filhos, o cara ia ficar encostado lá na casa dele esperando ter um monte de filho. Mas Deus queria trabalhar nesse processo na vida dele. Falando, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Não vou nem falar onde é, mas se você confiar na minha palavra, você vai pegar a sua trouxinha e vai sair de casa porque você vai crer nessa palavra. E ele foi seguindo a vida de fé. E a vida de fé foi sendo trabalhada para que ela amadurecesse. Aqui ele já está tendo um outro relacionamento com Deus. E aí quando você acha que está no auge do negócio, vem uma prova maior ainda. Essa prova que veio depois que, lógico, Isaac nasceu, chegou a hora, glória a Deus, ele nasceu, todo mundo ficou feliz. E quando veio Isaac, com certeza todos se alegraram, né? E Abraão, ele viu que a promessa de Deus se cumpriu. E aí Isaac era um pequenininho lá, todo gracioso, né? Todo mundo gosta de brincar com criança, estava todo mundo feliz. E aí vem um último conflito, um grande teste que Deus põe sobre a vida de Abraão. A gente pode ler Gênesis 22. É um trecho meio longo, mas acho que não precisa ler não. Tá no boletim, você pode ler o trecho do 22. Eu vou explicar aqui mais ou menos o que aconteceu. É quando finalmente nasceu o filho da promessa, veio essa prova, né? O amor pelo filho ou a obediência a Deus. Porque no trecho do capítulo 22, Deus provou a Abraão. Ele falou o seguinte: toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, né? Deus via que ele amava o filho, e vai até a terra de Moriá oferecer ele em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa palavra que Deus está dando agora para ele é muito semelhante à
a mensagem inicial, quando ele chamou Abraão, que ele fala, vai para um lugar que eu te mostrarei. E aqui ele está ouvindo, pega esse teu filho, que foi gerado depois de tanto sofrimento, de tanta luta, onde a sua fé foi esticada ao extremo, pega esse filho e vai me sacrificar ele no lugar que eu vou te mostrar. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino o coração de um pai, tendo que lidar com essa situação. E ele caminhando durante alguns dias, até chegar nesse monte. E carregando, conversando com Isaac, né? Criança não é muda, não é igual adulto que consegue ficar dois caras na mesma mesa sem falar uma palavra, né? No celular, assim. Criança não, ela quer interagir, ela pergunta, né? Aí você explica, ela fala, mas o que é isso? Aí você fala de novo, você explica o que é. E ela, não, mas por quê? Não, porque assim, 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 mas por quê? Criança não para de falar. E Abraão, nesse trajeto todo, a fé dele cada vez mais, sendo mais, assim, esmagada, testada, provada. Até que chegou um momento, ele levou 2 servos, e ele falou assim, bom, está aqui preparada a lenha, eu tenho aqui o machadinho, eu tenho aqui as cordas, eu tenho até um lugar que dá para acender o fogo, fiquem aqui, eu vou lá adorar com meu filho. E quando a gente voltar, a gente vai embora, né? E foi ele e o filho. Aí, o coração cada vez mais apertado. Conforme ele ia subindo o monte, conversando com o filho, até que Isaac não era bobo, né? Percebeu, falou, pai, peraí, nós estamos indo lá oferecer sacrifício para Deus, né? E eu estou vendo que você tem uma madeirinha aí, você tem até como acender o fogo, você tem até uma faquinha para matar o bichinho, mas cadê o bichinho? Cadê o carneiro? Cadê o cordeiro? E Abraão fala, filho, Deus vai providenciar. Mas por dentro ele sabia. Falou, o cordeiro é você, filho. Meu, eu acho que essa cena, esse registro bíblico é um dos mais fortes que a gente pode encontrar na palavra de Deus. Só não é mais forte por conta daquele cordeiro que realmente foi morto no nosso lugar, que foi Cristo. Mais uma alusão a Cristo, né? Quando ele vai sacrificar Isaac, quando ele prepara tudo, o altar está pronto, o Isaac está amarrado, e sei lá qual que era o olhar que ele tinha para o pai pega a faca, no que ele vai sacrificar o filho, aparece o anjo do Senhor e fala, Abraão, não faça mal algum ao menino. E ele fala, eu vi a tua fé, eu vi o teu coração, você me provou que você não pouparia esforços para cumprir a minha vontade. E só porque você deu o seu único filho, eu vou cumprir minha promessa. E ele fala assim, ele não é só cumprir, porque na verdade a promessa já seria cumprida, mas ele faz um juramento. O próprio Deus faz um juramento em cima da promessa. Meu, isso ele está testificando. É impossível que não aconteça. E a fé dele, essa fé madura, agora, né, Abraão, já depois de ter passado tanto tempo com o Senhor, conhecendo mais a Deus, ele aprendeu a colocar o chamado de Deus acima de qualquer compromisso, ou acima de qualquer elo emocional que ele poderia ter. Ele falou, é mais importante que eu obedeça a Deus do que eu seguir o meu coração. É mais importante que eu ouça a voz de Deus e cumpra essa voz, o propósito que Deus tem para mim, do que me apegar com as coisas aqui. Mesmo que seja o filho da promessa. É uma história meio louca, que dá um nó na cabeça, principalmente do homem moderno, né? Que fala, não, é por quê? Porque não sei o quê, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Primeiro, Deus não se agrada de sacrifício humano. Só que Abraão ainda não sabia disso. Por isso que ele falou, se Deus falou, talvez é porque seja necessário. De alguma forma, as coisas vão colaborar para que o propósito dele se cumpra. Abraão talvez não tivesse questionado tanto. Ele ficou no conflito, obviamente. Mas de repente ele falou, por que Deus quer isso? Por que Deus faz aquilo? Conversou com a Sara, e a Sara, não, vamos fazer o seguinte, leva um boneco lá e Deus não vai perceber. Ela dá outra sugestão para ele. Não aconteceu isso. Ele simplesmente teve o conflito entre obedeço a Deus, continua obedecendo, para poder ver o que Deus vai fazer, já que até aqui ele provou a sua fidelidade, até aqui ele provou que ele é todo poderoso, ou eu deixo de fazer isso. Então você vê que esse ato de obediência fez com que houvesse uma confirmação e a garantia da promessa de Deus. E ali a gente vê que esse último grande teste provou a fé de Abraão e ela foi aprovada. E Abraão conseguiu, vamos dizer assim, experimentar em vida, né, a alegria de poder servir ao Senhor e ver o resultado, ver o fruto disso. Nós vamos ter essa ceia daqui a pouco, mas eu queria concluir lendo um trecho de Romanos 4, do 16 ao 24. Esse trecho é muito importante, tem um pouco a ver com o que o Niel leu em Gálatas, no começo
do louvor. E ele fala assim, Romanos 4, do 16 ao 24. A promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, ou seja, aos judeus, mas também aos que são da fé que Abraão teve. A promessa, ela também é garantida para aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Olha a promessa, Paulo falando isso, passou muitos anos, e ele está falando, ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. E por essa razão isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, por quem a justiça será atribuída a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Essa fé que Abraão teve, a proposta de Deus é que nós tenhamos essa fé. E a gente vê que essa promessa é para nós. Deus cumpriu o plano dele para Abraão. E Paulo fala, ele é o pai da fé. E nós somos herdeiros dessa fé. Ela não terminou em Abraão, ela continua hoje para a igreja. E qual que era o chamado de Abraão? Qual que era o principal motivo de Deus estar chamando Abraão? Para que ele fosse uma bênção. Para que ele abençoasse os povos da terra. E a gente herdou essa fé. Qual que é o nosso papel? Ser bênção. Qual é o nosso papel? Viver esse relacionamento intenso com Deus e poder transmitir isso para as pessoas. Levar as pessoas para Cristo, para que elas tenham esse relacionamento com Deus. Essa é a nossa proposta. E por isso que nós quisemos falar hoje sobre amadurecendo a fé. Nós precisamos amadurecer na fé, irmãos. Nós não podemos ficar sendo como aquelas crianças já adultas que querem ainda usar o piniquinho, querem ainda ficar no bercinho. Não. A gente tem que amadurecer, a gente tem que, assim como muda a nossa estrutura física, a nossa estrutura espiritual precisa mudar. Nós precisamos continuar buscando a Deus, erguendo altares, confiando na palavra dele, recebendo esse chamado, levando ele com seriedade e ser bênção para muitos. Essa é a proposta. Amém? Então vamos ter um momento aí de oração e a gente vai seguir com a ceia. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nessa tarde agradecer por essa mensagem, por saber que Abraão, mesmo sendo provado, ele conseguiu resistir, Senhor, a tantos testes, a tantos conflitos. E eu creio que essa é a proposta para cada um de nós hoje, Senhor. Mesmo diante de conflitos, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de coisas que aos nossos olhos parecem absurdas, o Senhor nos chama para viver essa vida de fé. O Senhor nos tem prometido tantas coisas, Senhor, através da Tua palavra. E é o Senhor mesmo, o Todo-Poderoso, aquele que é o nosso escudo, aquele que nos ama, que vai cumprir essas promessas. E, Senhor, mesmo que nós, em algum momento da nossa vida, a gente fez como Abraão, que foi para o Egito e talvez tenha parado de confiar naquele momento, na promessa que o Senhor tenha dado, nós temos a chance de voltar para Ti, Senhor. Nós podemos nos arrepender e em Cristo ser aceitos novamente. E restabelecer esse relacionamento, Senhor. A fortalecer a nossa fé em Ti. E não vacilar mais na fé, Senhor. Portanto, nessa tarde, Senhor, nesse momento, eu quero orar para que a fé de cada um seja fortalecida. Para que cada prova que venha, Senhor, nós possamos agir diferente. Nós possamos recorrer ao Senhor. Possamos esperar em Ti, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua promessa, Deus. E em Cristo, todas essas promessas estão disponíveis para nós, para a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e tem nos chamado para viver dessa forma, Senhor. Glórias Te damos, em nome de Jesus.